O que há além da morte? Charles Leadbeaten, a educação da clarividência. O primeiro passo: quando alguém estudou a clarividência o suficiente para compreender as vantagens que ela oferece, a pergunta que imediatamente lhe ocorre é: como poderei conseguir esta faculdade? Pergunta. Se ela está latente no homem, como se diz, como devo desenvolver-me para atualizá-la e assim ter acesso direto a todo esse apregoado conhecimento? Pergunta. A esta pergunta responderemos dizendo que é possível educar a clarividência, como muitos já o fizeram. Pode-se obtê-la por muitos meios, embora a maioria deles já seja nocivo e de todo indesejável. Mas subsiste um que se pode recomendar sem reservas a todos os homens indistintamente, mas para a compreensão melhor do assunto e conhecer os riscos a evitar, consideremos exatamente o que se há de ter em vista fazer. As pessoas cultas dos países mais adiantados do mundo já têm plenamente desenvolvidas as faculdades do corpo astral, conforme explicamos em capítulos anteriores. Todavia, não estamos acostumados a exercitá-la nem um pouco, pois as temos desenvolvidas tão paulatinamente no curso de nossa longa evolução que não as percebemos. E como resultado são armas não adestradas que temos nas mãos. As faculdades físicas a que estamos tão habituados obumbram as demais e ocultam sua própria existência, tal qual a luz do sol apaga as longínquas estrelas. Por isso, duas coisas temos que fazer para receber esta parte de nossa herança: abstrairmos-nos de vez em quando de nossas faculdades físicas e habituarmos-nos a empregar estas outras que ainda não nos são familiares. Portanto, o primeiro passo consiste em retrair durante algum tempo do mundo externo os sentidos físicos. Para se conseguir isto, há muitos métodos que se agrupam em duas categorias principais: uma compreendendo o processo pelas quais os sentidos são subjugados anormalmente pela violenta supressão temporária. A outra inclui processos muito mais lentos, porém infinitamente mais seguros, pelas quais obtemos domínio permanente sobre eles. Os métodos de supressão violenta são em grande maioria mais ou menos prejudiciais ao corpo físico e têm todos em comum essas características indesejáveis. Uma destas é que torna um homem passivo, talvez capaz de usar seus sentidos superiores, mas sem livre opção quanto ao seu emprego e muito exposto a influências malignas e nocivas que lhe surjam. Outra característica é que qualquer faculdade adquirida por esse processo é no máximo temporária. Muito desses processos a confere apenas durante um limitado período de sua ação e, mesmo o melhor deles, só dota ao homem essas faculdades durante essa única existência terrena. No Oriente, onde se tem estudado essas questões durante muitos séculos, se dividem em duas classes os métodos de desenvolvimento, tal como a que fiz, e a chamam Laukika e Lokotara. A primeira é método mundano ou temporário, e quaisquer resultados obtidos por esse intermédio têm apenas a duração de uma personalidade, e portanto é útil tão só para esta existência física. Ao passo que o que quer que se obtenha pelo segundo método é uma conquista do ego, a alma, que é o homem verdadeiro, e assim é um passo permanente e perpétua, acompanhado das sucessivas existências terrenas. Para a maioria dos métodos inerentes, a primeira classe requer-se pouca autopreparação, e se há alguma preparação é apenas dos corpos. Assim, quando muito, pode afetar apenas este atual conjunto de veículos, e todo esse trabalho ficará perdido quando o homem voltar a reencarnar-se. Mas pelo segundo método é a alma que se prepara no domínio de seus corpos, e logicamente poderá aplicar o poder e conhecimentos assim adquiridos em seus novos veículos na próxima existência. Enumerei primeiro os métodos prejudiciais empregados em vários países para desenvolver a clarividência. Métodos prejudiciais. Entre as tribos não arianas da Índia, costuma-se obter a clarividência pelo uso de excitantes como o cânhamo, o haxixe e outras da mesma espécie. Seu efeito é narcotizar o corpo físico à semelhança dos anestésicos, deixando assim o ego livre no corpo astral, como no sono, porém com menor possibilidade de retornar ao estado de vigília. Antes
de tomar a droga, o homem focaliza vigorosamente o seu pensamento na ideia de atualizar os seus sentidos astrais. Então, logo se vê livre do corpo físico, consegue-o em maior ou menor grau. Ao despertar-se do seu sono narcótico, recorda algumas de suas visões e se esforça por interpretá-las, com o que adquire fama de clarividente e vaticinador. Às vezes, em estado de transe, dá comunicações ditadas por algum desencarnado, tal qual os médiuns espiritistas. Outros há que obtêm o idêntico resultado aspirando vapores narcóticos produzidos pela combustão de uma mistura de drogas, e é muito provável que a clarividência das antigas pitonisas fosse desse gênero. Assegura-se que num dos mais famosos oráculos da antiguidade, a sacerdotisa se sentava invariavelmente numa trípode colocada sobre a greta de uma rocha, por onde saíam os vapores. Depois de aspirá-los durante algum tempo, ficava ela em transe e por sua boca se comunicava às entidades astrais, como se faz nas sessões espíritas. Do ponto de vista do legítimo aperfeiçoamento, não é misto demonstrar quão prejudiciais são ambos estes métodos. Talvez haja o leitor ouvido falar dos derviches dançantes, que, como cerimônia de seu culto religioso, praticam a dança do êxtase, em que giram incessantemente e rapidamente, até que lhe sobrevém uma espécie de vertigem e eles caem, estendidos no solo. Em tal estado, prens de fervor religioso, obtém frequentes e anormais visões oriundas dos subplanos inferiores do mundo astral. Observei pessoalmente algo disto nas práticas votivas de Obeai ou Vodua entre os negros. Essas, porém, vão acompanhadas de cerimônias mágicas tão asquerosamente horríveis e obscenas que nenhum de nós cogitaria de intervir nelas, por muitos apetitosos resultados que nos prometessem. Sem dúvida, nenhum dos referidos métodos se acomoda ao caráter ocidental, por mais que alguns europeus hajam experimentado os efeitos das drogas orientais. No entanto, no Ocidente, porém, se emprega métodos prejudiciais, como o da auto-hipnotização, que devem ser evitados por todos os que desejam desenvolver seguros e sãos. Aos que se põem a olhar fixamente um ponto brilhante até que lhes sobrevenha a paralisia de alguns de seus centros cerebrais. Então, eles caem em completa passividade, mediante a qual entram os sentidos astrais em relativa atividade. Naturalmente que uma receptividade criada em tais circunstâncias anula o poder seletivo do auto-hipnotizado, que se sujeita assim ao que de bom ou mal lhe chegue. E no conjunto, o mais provável é haver muito mais de mal do que de bom. Às vezes se obtém o mesmo resultado geral, restando-se certas fórmulas, cuja contínua repetição amortece as faculdades mentais, tais tanto quanto a fixação da vista num disco metálico. O método de Tennyson, este notável poeta conseguiu passar a um outro estado de consciência por meio da rápida e sucessiva repetição de seu próprio nome. Segundo ele relata uma carta datada de Farringford, Freshwater, Ilha de Wight, em 7 de maio de 1874, em resposta à carta de um cavalheiro comunicando-lhe certas experiências estranhas que lhe ocorreram estando ele sob os efeitos de anestésicos. Disse-lhe o poeta: jamais tive revelações por meio de anestésicos. No entanto, passei frequentemente por uma espécie de êxtase desperto, isto por falta de um melhor nome. Durante a minha juventude e minhas horas de completa solidão, ocorreu-me isso a miúde, repetindo eu silenciosamente para mim mesmo meu próprio nome, até que, perdendo a intensa consciência individual, meu eu parecia dissolver-se, evaporar-se em algo infinito. Isto não era um estado confuso, mas de máxima clareza e segurança, totalmente impossível de se descrever, e em que a morte seria uma irrisória impossibilidade, a perda da personalidade, se houvesse. Não representaria extinção, e sim a única vida real. Envergonhe-me a minha medíocre descrição, mas já não lhe declarei ser um estado indescritível? Perguntou. Este é o mais sólido testemunho de que o espírito do escritor pode transferir-se para outro estado de existência, que não só é real, clara, simples, como também infinita em visão, eterna em duração. Temos aqui, indubitavelmente, um vislumbre da vida superior, e ninguém que tenha passado por experiências práticas dessas realidades pode deixar de aceitar a descrição acima feita, mesmo havendo o poeta se detido no limiar de algo infinitamente mais grandioso. Parece que Tennyson se revelou mais positivo do que muita gente que se aventura nesses mundos sem a instrução ou conhecimentos necessários. Por isso, ele conseguiu uma valiosa certeza da existência da alma fora do corpo. Todavia, mesmo o seu método não pode ser recomendado como bom ou realmente seguro. Exercícios respiratórios. Às vezes,
nos indicam que se pode desenvolver a clarividência por meio de exercícios disciplinadores da respiração, alegando-se esta prática muito adotada e recomendada na Índia. É exato que por esse processo se pode desenvolver certo tipo de clarividência, mas muito frequentemente à custa da ruína da saúde física e mental. Tanto na Europa como na América se tem feito muitas destas tentativas. Sei-o pessoalmente, porque a mim recorreram muitos que enfraqueceram o seu organismo e alguns se viram à beira da insanidade. Uns obtiveram visão astral suficiente para se verem perpetuamente assombrados por habitantes astrais. Outros não conseguiram tanto, mas arruinaram a tal ponto sua saúde física ou enfraqueceram sua mente que mergulharam em profundo desespero. Excetuam-se apenas um ou dois que acharam benéfica tal prática. É exato que tais exercícios são empregados na Índia pelos Hatha Yogis, que preferem aperfeiçoar-se mais por meios físicos do que pelo desenvolvimento interior da mente e do espírito. Todavia, mesmo eles os adotam unicamente sob prescrições diretas de instrutores responsáveis que vigiam os efeitos produzidos em seus discípulos e imediatamente os suspendem se os efeitos são negativos. Mas é sumamente insensato e perigoso que estas práticas se entreguem indiscriminadamente pessoas leigas no assunto. Pode acertar num caso em cada 50, porém o mais provável é não acertar nos 49 restantes. Pessoalmente me cabe aconselhar a todos que se abstenham dessas práticas, a não ser quando orientados por um instrutor competente, que realmente conheça o objetivo dos seus pupilos. Quem as tente pode ser o tal em que eles calhem, mas as probabilidades são negativas, pois há muito mais fracasso do que isso. É tão fatalmente fácil sofrer danos por esses processos que experimentá-los vagamente é como entrar-se numa farmácia e tomar ali remédios ao acaso. Tanto poderiam calhar se tomasse o remédio exatamente necessário, como se dar o contrário. E a última hipótese é muitas vezes a mais provável. Mesmerismo é outro método conducente ao desenvolvimento da clarividência, isto é, se uma pessoa é posta em transe mesmérico, é possível que nesse estado veja astralmente. O mesmerizador domina completamente a vontade do paciente, cujas faculdades físicas ficam totalmente inibidas, o que deixa o campo aberto à possibilidade, ao mesmo tempo, do agente estimulador aos sentidos astrais, injetando vitalidade do corpo astral. Por este processo se tem obtido muito bons resultados. Mas para isso é mista uma rara combinação de circunstâncias, além de imaculada e quase sobre-humana pureza de pensamento, tanto do mesmerizado como do mesmerizador. Este adquire grande influência sobre aquele, maior mesmo do que se supõe, e pode valer-se dele até inconscientemente. Toda qualidade moral ou intelectual do agente se transfere facilmente ao paciente. E, portanto, se o primeiro não é homem de consciência pura e propósito desinteressados, pode ocorrer muitos perigos. Ao cair em transe, entrega o paciente à sua própria personalidade, o que nunca é conveniente nas experiências psíquicas. Ademais, para agravar esse particular inconveniente, há um perigo real, se não imperar a mais elevada pureza de pensamento, palavra e ato no agente. Não ignoramos quão difícil é reunir tal requisito. Jamais se submeteria a este processo, nem tampouco aconselharia a ninguém. Todavia, a nada se pode dizer contra os que, com conhecimento de causa, se dediquem à medicina mesmérica, pois neste caso não há necessidade de colocar o paciente em transe. É perfeitamente possível aliviar a dor, curar as enfermidades e robustecer a força vital, mediante passos mesméricos que não provoquem o sono. Contra essas práticas não cabe objeções, mas ainda assim é preciso que quem a ela se entregue conheça devidamente tudo o que se relacione com o assunto. Pois sempre subsiste perigos no manejo. Embora com a melhor das intenções de forças anormais que o agente desconheça ou não domine completamente, nada disso constitui um plano de desenvolvimento da clarividência que possa ser recomendado sem reservas à prática de todos. O melhor método. Perguntar-se-á agora quais são então os métodos mais eficazes, se tanto são os prejudiciais, pergunta. De maneira geral, os mais eficazes são os métodos que, ao invés de alijar o corpo físico pela força, eduquem a alma para dominá-lo. O mais seguro e saudável é colocar sob a orientação de um instrutor competente e praticar apenas o que ele aconselhe. Mas onde encontrar um instrutor qualificado? Pergunta. Não certamente entre aqueles que se anunciam como instrutores, nem tampouco entre os que
cobram a instrução e se oferece a venda os mistérios do universo por tantos cruzeiros ou dólares. Agora, como sempre se pode obter conhecimento das mãos dos autênticos adeptos desta grande ciência da alma, cujos rudimentos apenas tateamos em nossos estudos mais profundos, sempre existiu uma poderosa fraternidade de sábios, sempre solícito em comunicar sua doutrina ao homem reto, pois foi com esse propósito que eles empreenderam o árduo labor de adquiri-la, isto é, para poderem guiar e ajudar. Como poderemos chegar até eles? Pergunta. Não poderemos fazê-los num corpo físico, que talvez nem mesmo os reconhecemos se nos acontecesse vê-los, mas eles podem vir até nós, e seguramente o farão se nos acharem aptos para participar da obra de ajudar o mundo. Seu único e magno interesse consiste em impulsionar a evolução, auxiliando a humanidade. Eles precisam de idealistas dedicados a esta tarefa, e os estão sempre vigiando, assim que ninguém tema ficar esquecido, uma vez que esteja preparado para a obra. Nunca eles se prestarão a satisfazer a simples curiosidade, nem prestarão ajuda a quem para isso só deseja obter poderes. No entanto, quem quer que por perseverantes e cuidadosos exercícios pelo emprego do serviço do próximo das faculdades já adquiridas, purifique seu coração e fortaleça sua vontade até o ponto de participar dignamente da divina obra. Perceberá a presença e receberá a ajuda dos mestres quando menos esperar. Conquanto sejam eles os legítimos fundadores da sociedade teosófica, não basta alguém ingressar nela para pôr-se em relação com eles. Nem também pouco lhe basta filiar-se à escola interna, que a sociedade franquia ao preparo de seus membros mais ardorosos. É certo que das fileiras da sociedade teosófica têm sido escolhidas pessoas para estar em relação mais íntima com eles. Todavia, a ninguém seria lícito garantir que a escolha tenha resultado do fato de haver essas pessoas se tornado membros. Nem ao contrário, depende exclusivamente deles, que mais do que nos observam os corações dos homens. Os que anelam viver uma vida superior a algo muito maior do que lhes pode dar este mundo inferior, estejam sempre certos de que os mestres jamais desprezam qualquer esforço honesto, porém sempre o reconhece, proporcionando através de seus discípulos ensine a ajuda mais adequadas ao aspirante, segundo os seus méritos. Ao mesmo tempo, enquanto procuramos por todos os meios aperfeiçoar na senda do progresso, há muito que podemos fazer, se o desejamos, para nos tornar mais acessível ao poder da clarividência. Lembremos de que a clarividência não é sinal de grande desenvolvimento, é apenas um dos sinais, pois o homem tem de progredir simultaneamente em muitas direções antes de atingir a meta de sua perfeição. Veja-se quão altamente desenvolvido se acha o intelecto no grande cientista, contudo, talvez ele tenha apenas um pouquinho da maravilhosa força que a devoção proporciona. Veja-se a esplêndida devoção do grande santo de alguma igreja ou religião. No entanto, a despeito de todo esse progresso unilateral, ele pode ter apenas pouco do divino poder do intelecto. Cada qual necessita do que o outro possui. Cada qual terá de adquirir a faculdade do outro antes de alcançar a perfeição. Assim, é evidente que no momento não temos um desenvolvimento uniforme. Alguns o têm mais numa direção e outros em direção diferente. Depende da direção em que mais operou em existências pretéritas. Se alimentarmos anseios particulares por manifestar devoção em nosso caráter, ao nos esforçarmos nesse sentido agora, poderemos alcançar muito de devoção mesmo nesta existência, e seguramente a tornaremos uma qualidade predominante em nossa próxima existência. O mesmo se dá com o intelecto, com o qual outra qualidade, inclusive a faculdade da clarividência. Não aluda aqui a uma vaga possibilidade, mas a um fato definido, pois alguns de nossos colegas da sociedade teosófica que há anos se entregaram ao desenvolvimento da alma pela linha do progresso permanente e nela perseveraram sem desfalecimentos, alcançaram quase todos os resultados bem definidos. Uns conseguiram pleno desenvolvimento de suas faculdades, outros apenas parcialmente. Mas para todos eles só lhes foram benéficos os esforços que fizeram para controlar seus pensamentos e emoções. Como se há de começar? Se desejais obter a visão superior, imitai os estudantes acima referidos. Primeiro que tudo, consegui o aperfeiçoamento moral e mental, e a fim de que sejam bem-sucedidos vossos esforços em adquirir poderes. Possuí-los sem haver primeiro adquirido essas outras qualidades seria em verdade uma maldição em vez de bênção. Pois fariseus
pois faríeis mau uso deles, e vosso último estado seria com efeito pior do que o primitivo. Se vos sentir tão seguros de vós mesmos que sob toda e qualquer circunstância fareis o bem por amor ao bem, mesmo contrariando vossos próprios interesses terrestres, e se vós esqueceis da vossa pessoa por amor ao mundo, então, se vós ofereceis 2 métodos eficazes para levar-vos ao desenvolvimento da clarividência, e que nenhum dano vos causarão, ainda que não logreis realizar todo o vosso objetivo. O primeiro, conquanto perfeitamente inofensivo e mesmo útil, não se enquadra a todas as pessoas, mas o segundo é de aplicação universal, e posso dar meu testemunho pessoal de que ambos têm sido eficientes. A quarta dimensão. O primeiro método é puramente intelectual e consiste no estudo da quarta dimensão do espaço. O cérebro físico não está habituado a atuar nessa direção e, por isso, se sente incapaz de enfrentar esse problema. Mas, como qualquer outro órgão corporal, o cérebro é suscetível de educação mediante exercícios persistentes, graduais e cuidadosos para efetuar o que no começo parecia impossível. Desta maneira, conceber com toda clareza as formas de um mundo diferente. O principal apóstolo da quarta dimensão é o Sr. C.H. Hinton, de Washington, o qual, conquanto não pertence à sociedade teosófica, prestou aos teosóficos um excelente serviço ao abordar com tanta clareza e lucidez a singularíssima matéria científica. Escreveu Hinton que tanto ele como todos os que seguiram suas indicações conseguiram ampliar em seu cérebro físico a faculdade de concepção. Um destes desenvolveu a clarividência por meio da educação funcional do cérebro físico até a possibilidade de conceber as formas astrais e atualizar deste modo as potências latentes. É simplesmente uma questão de dilatar a faculdade perceptiva até atingir a matéria astral. Admito que de cada 20 pessoas que fizeram essa tentativa, apenas uma lograria tal êxito com tanta rapidez. No entanto, de qualquer modo, o assunto é sobremodo fascinante para os dotados de talento matemático, e quando lhe amplia a faculdade visual, há de pelo menos proporcionar-lhe compreensão mais ampla e perspectiva mais dilatada do mundo, o que em si já é compensador. Na falta de uma autêntica visão astral, o estudo da quarta dimensão é o único método de meu conhecimento por meio da qual se pode obter uma clara compreensão dos objetos astrais e um conceito definido do que realmente é a vida astral. O segundo método. Se o método da quarta dimensão convém apenas a uns poucos, o segundo é de aplicação universal. Também não é fácil, mas em compensação sua prática é da maior utilidade para um homem. Nisso consiste a sua maior vantagem, pois conduz seu praticante à obtenção dos poderes que tanto almeja. Todavia, a rapidez relativa de sua conquista depende do grau de desenvolvimento por ele atingido nesse particular em existências anteriores. Portanto, ninguém pode garantir-lhe certo resultado em determinado tempo. Contudo, cada passo avante em sua marcha significa progresso. Ainda que em tal esforço leve toda uma existência, ganhará inegáveis benefícios de ordem mental, moral e física. É a isto que as religiões chamam meditação. Para melhor examinar a matéria, dividi-la-emos em 3 passos sucessivos: concentração, meditação e contemplação, cujo significado explicaremos em seguida. Convém lembrar sempre que, para lograr êxito, este esforço há de ser apenas uma faceira do aperfeiçoamento geral, e que é absolutamente um requisito prévio de quem quiser aprender os seus segredos. Há de levar uma vida pura e altruísta. Não há nada de misterioso relativo às normas do progresso maior. Os passos da santidade foram conhecidos no mundo durante séculos. Sua exposição das mais simples se encontra no livro Aos Pés do Mestre, de Alcione, e eu próprio os descrevi no livro Os Mestres de Ascenda. Não há nenhuma dificuldade em saber o que fazer. A dificuldade está em levar-se à prática as indicações que todas as religiões têm ministrado. Concentração. O primeiro passo necessário à obtenção da clarividência é a concentração. Não consiste em contemplar um ponto brilhante até a gente perder a consciência, senão em adquirir tal domínio sobre a mente que se possa fazer o que se quiser com ela e fixá-la exatamente onde se queira e durante o tempo que se determinar. Não é tarefa fácil, ao contrário, é uma das mais difíceis e árduas que se conhece, mas é inextinguível, mas é exequível, porque já tem sido feita, e não uma vez, mas milhares, pelos homens de vontade forte e persistente.
Entre nós haverá alguns que nunca cogitaram de observar quão fora de nosso controle andam em geral nossas mentes. Para convencer-nos disso, basta deter-nos de repente enquanto andamos de veículo ou a pé na rua e reparar no que estamos pensando ou nos mover a pensar naquilo. Se então indagarmos por associação de ideias a origem daqueles pensamentos, nos surpreenderemos de sua frivolidade, inconstância, versatilidade e oscilações durante os 5 minutos anteriores àquela reflexão, e sem deixar o mais leve traço. Pouco a pouco nós aperceberemos de que aqueles pensamentos não são de todo nossos, senão fragmentos mentais oriundos de outras pessoas. O fato é que o pensamento é uma força cujas vibrações deixam uma impressão gravada em sua trajetória. Um vigoroso pensamento atinge a pessoa na qual pensamos, e se não vai dirigindo a ninguém, recai sobre o seu próprio emissor. Todavia, muitos pensamentos são débeis e indeterminados, e portanto criam formas vagamente flutuantes e desvanecentes que, ao roçar em sua trajetória, uma mente propícia a recebê-lo, entram nela. Daí os sermos comumente assaltados por pensamentos fúteis, a não ser quando mantemos a mente ocupada em assuntos definidos. Se bem que a maioria destas borbulhantes formas mentais apenas impressionam nosso cérebro, algumas há que, por nos interessarem ou nos comprazerem nelas, voltam a sair de nosso cérebro, vigorizadas pela edição de nossa força mental, que os colocara com a matriz de nossa personalidade. Quando penetramos numa sala de visitas, tocamos num túmulo de pensamentos bons, maus ou indiferentes, segundo o acaso, mas cuja maioria constitui uma espécie de neblina incoerente, que não merece o nome de forma mental. Se desejamos desenvolver qualquer faculdade superior, devemos começar por conseguir manter o domínio sobre nossa mente. Devemos dar-lhe alguma ocupação, em lugar de deixá-la como que a brincar à vontade, a atrair pensamentos que nos são estranhos e de que absolutamente não necessitamos. Devemos torná-la nossa serva e não nossa ama antes que podemos dar o primeiro passo no treinamento da verdadeira clarividência. Pois é este um instrumento que teremos de usar e deve estar à nossa disposição integralmente sob nosso domínio. A concentração mental é uma das tarefas mais difíceis para o homem vulgar, porque nunca a praticou e rarissimamente se apercebeu da necessidade de tentá-lo. Imaginai o que vos aconteceria se dominássemos vossas mãos tão fracamente como a vossa mente, e que elas, ao invés de obedecerem a vossa vontade, se distraíssem a fazer coisas que não vos interessem. Naturalmente vos sentireis como um paralítico, e que vossas mãos vos eram inúteis, pois de paralisia mental sofre quem não domine sua mente. Por isso que nos cabe insistir em dominar a mente até podermos manejá-la à vontade. Felizmente se pode praticar a concentração durante o dia todo, nos afazeres comuns da vida cotidiana. Para isso, o que quer que façamos, executemos-las de maneira completa, concentrando nisso a nossa mente. Se escreveis uma carta, pensai em vossa carta e em nada mais, até terminá-la, e assim sairá muito bem escrita. Se leides um livro, fixai vossa mente no assunto e procurai aprender todo o pensamento do autor. Entendeis sempre aquilo em que estáis pensando, e um motivo, mantendo a mente sempre no que fazeis e jamais a deixeis ociosa, pois dessa ociosidade é que provém todos os males. Mesmo agora, podereis concentrar-vos perfeitamente, se vosso interesse estivesse bem aguçado. Então vossa mente ficará de tal modo absorvida que dificilmente ouvireis ou vereis o que de estranho se passa ao vosso redor. Os cortejões e as jarras de água. Conta-se que no Oriente que uns cortesões relutavam em crer que uma seta não percebesse a passagem de um exército perto de uma árvore, onde ele se achasse absorto numa meditação. O rei lhe assegurou que lhes poderia demonstrar isso praticamente. Ato contínuo, ordenou aos seus lacaios que enchesse ali mesmo tantas jarras de água quantos eram os cortesões, e que estes percorressem as ruas da cidade com as jarras cheias na mão, mas com a advertência de que o que derramasse uma só gota de água seria no mesmo lugar decapitado pela escolta armada que os acompanharia para esse fim. Os cortesões obedeceram cheios de terror, mas por fim todos conseguiram chegar até o palácio sem derramar uma só gota do líquido. E ao indagar-lhes o monarca, sorridente, se havia prestado atenção nas pessoas da rua,
Se haviam prestado atenção nas pessoas da rua, responderam-lhe a uma só voz que toda a sua atenção estava ocupada durante todo o percurso em manter equilibrado as jarras, e tanto que não lhe sobrou tempo para reparar nos transeuntes. Então retornou o rei dizendo-lhes que então poderiam convencer-se da possibilidade da concentração quando o objetivo fosse de importância capital. Meditação. Uma vez desenvolvida até esse ponto a concentração mental, não por temor à morte imediata, mas por império da vontade, é chegado o momento de empreender o passo seguinte. Não é um passo fácil, ao contrário, é muito difícil, mas pode ser dado, pois muitos o conseguiram. Se a vossa mente se tornou um instrumento assim afiado, tentai o que chamais a meditação. Reservai cada dia um momento para isolamento, em que ninguém vos distraia. Frequentemente os melhores momentos são logo ao amanhecer, se possível. Atualmente não é uma época fácil para nós, pois a civilização moderna desorganizou tanto o nosso dia que a hora meridiana não é mais o ponto médio, como deveria ser. Hoje em dia permanecemos na cama até muito depois do nascer do sol e depois molestamos nossas vidas com a luz artificial até alta noite. Mas escolhei a mesma hora cada dia e não deixais passar um só dia sem exercitar-vos. Sabemos que no concernente à educação física é muito mais eficaz uma série de esforços regulares do que um muito violento num dia para nada mais fazer durante toda a semana. Neste assunto, a regularidade é matéria de capital importância. Sentai-vos comodamente, onde ninguém vos moleste, e fixai a mente, já habituada à concentração, em algum objeto digno de elevados pensamentos. Nos estudos filosóficos não nos faltam temas elevados, sobretudo interessantes e proveitos, mas se preferis, podeis tomar uma virtude moral, como aconselha a Igreja Católica, ao prescrever seus exercícios. Neste caso, fazei vossa mente refletir na virtude escolhida, verificai como ela é uma qualidade essencial na ordem divina, como se ostenta na natureza que vos rodeia, como a exibiram grandes homens da antiguidade, como vós mesmos a podeis manifestar em vossa vida diária, como talvez deixaste de a revelar no passado e assim por diante. Uma meditação dessas, uma virtude moral, é um exercício útil sob muitos aspectos, pois ela não só educa a mente, como também o bom pensamento constante diante de vós, mas geralmente é necessário ser precedida de um pensamento em temas concretos, e logo que estes vos mostrem fáceis, podeis envolver-nos eficientemente a ideias mais abstratas. Quando este exercício vos torna um hábito estabelecido, sem que nada o estorve, nem acheis a menor dificuldade ou haja o menor desvio da mente, podeis dar o terceiro passo em vosso esforço, que é a contemplação. Mas lembrai-vos de que não o conseguireis dar enquanto não houverdes eliminado por completo qualquer desvio da mente. Durante muito tempo notareis em vossa meditação que vossos pensamentos pugnam por escapar por uma tangente, e só o notareis subitamente ao descobrir quanto se afastaram do ponto inicial. Isto não deve desanimar-vos, pois é comum a todo principiante. Deveis simplesmente fazer vossa mente retornar ao vosso dever, tantas vezes quanto forem necessários, convencido de que a única maneira de triunfar num empreendimento é evitar a possibilidade de fracasso. Mas quando, afinal, triunfardes e a mente estiver definitivamente dominada, então alcançareis aquele estado ante o qual tudo mais, por esplêndido que tiver sido, não passou de simples e necessária preparação. Contemplação. Em vez de fazer a mente girar em torno de uma virtude, fixai-a no ideal espiritual mais elevado que conheçais. Não importa o que seja, nem o nome que lhe deis. Os teosofistas optaram, provavelmente, por um dos grandes seres a que já nos referimos e que fazem parte da grande fraternidade de adeptos a quem chamamos mestres, e especialmente quando se tem o privilégio de entrar em contato direto com um deles. Os católicos escolherão talvez a Virgem Maria ou algum santo patrono, e os cristãos comuns optarão quiçá por Cristo, e os hindus preferirão Krishna, e os budistas ao Senhor Buda. Pouco importam os nomes, se apenas focalizarmos realidades.
mas deverá ser o vosso supremo ideal e mais digno da reverência, amor e devoção que fordes capaz de expressar. Em vez da anterior meditação, representai-vos o mais vividamente possível a imagem de vosso ideal e elevando vossos sentimentos mais intensos a esse ser, esforçai-vos com toda a vossa energia por chegar até ele, identificar-vos com ele para participar de sua gloriosa beleza. Se assim fizerdes, se perseverantemente continuardes elevando vossa consciência, tempo virá em que vos sentireis identificados com o ideal e o compreendereis como jamais o havíeis compreendido. Ante vos despontará então uma nova e maravilhosa luz e todo o mundo se modificará, pois pela primeira vez sabereis o que é viver. E toda a vida anterior vos parecerá trevas e morte quando comparada com esta vida real. Depois tudo isso se esvairá e retornareis à claridade do dia comum, que então comparativamente vos parecerá uma escuridão. Mas continuai trabalhando em vossa contemplação, que aquele glorioso momento reaparecerá vez após vez, e em cada vez sucessiva permanecerá convosco mais tempo, até que chegue um período em que a vida superior será permanentemente vossa, e não mais como uma rápida projeção vislumbre do paraíso, mas como um estável esplendor, como uma nova e incessante maravilha de cada dia de vossa existência. Então vosso dia e noite serão uma consciência contínua, uma formosa existência de feliz trabalho em auxílio de outros. No entanto, tudo isso, que se afigura tão indescritível e inexcedível, é tão só o início da entrada na herança reservada para vós como para todo filho do homem. Olhai ao vosso redor com esta nova e superior visão, e vereis o que até então jamais viste ou sequer suspeitastes, a menos que previamente vos houvesses familiarizado com as investigações dos vossos predecessores nessa senda. Perseverai em vossos esforços, e vós elevareis a alturas ainda maiores, e oportunamente se abrirão vossos atônitos olhos a uma vida superior à astral, como a astral o é em relação à física. E de novo sentireis que a verdadeira vida vos foi desconhecida até então, porque ireis ascendendo até a vida una, em que se resume a beleza e a perfeita verdade. Acaso objeteis que este progresso requer longos anos? Certamente que é assim, porque estáis comprimido numa vida a evolução que normalmente se estenderia por muitas. Porém, esta façanha compensará de muito tempo e o esforço. Ninguém poderá predizer quanto tempo levará isso em cada caso individual, pois depende de dois fatores: a soma da resistência acumulada no passado para ser rompida e a energia de determinação aplicada nessa obra. Não posso prometer-vos que conseguireis o vosso objetivo em tantos anos. Apenas posso assegurar-vos que antes de vós muitos o tentaram e obtiveram êxito. Todos os gloriosos mestres da sabedoria se acharam no passo do mesmo nível atual nosso, mas como eles ascenderam, assim ascenderemos nós. Entre os teósofos, muitos também o tentaram à sua humilde maneira e foram bem-sucedidos, uns mais e outros menos, mas ninguém dos que tentaram lamentam a sua iniciativa, pois seja pouco ou muito o que conseguiram é uma conquista para toda a eternidade, já que é inerente à alma que sobrevive à morte. Tudo quanto adquirimos deste modo será nosso de pleno direito e consciência, e sempre o teremos à nossa disposição, pois não é mediunidade nem uma fraca intermitente faculdade de transe, mas o poder da vida aperfeiçoada e glorificada que um dia pertencerá a toda a humanidade. Requisitos prévios. Mal avisados andará. Porém, quem tenta desenvolver essas faculdades internas sem antes de tudo manter a mais estrita pureza de coração e de alma, pois essa é a primeira e máxima necessidade. Para fazê-lo bem, é preciso que purifique simultaneamente os corpos físicos, astral e mental, extirpando os seus vícios e impurezas. Deve-se abster-se em absoluto da carne, álcool e tabaco, e procurar ser em tudo tão puro e limpo no plano físico como nos planos superiores. Se pensa que não vale a pena renunciar a tão insignificantes impurezas por causa da vida superior, esse é um assunto exclusivamente seu.
Já se disse no passado que não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não quero dizer com isso que os maus hábitos físicos impeçam o desenvolvimento psíquico, mas sim, e bem explicitamente, que um homem impuro nunca está livre de riscos e que se expõe a um terrível perigo. Quem ouse tocar coisas santas com mãos impuras. Quem pretende elevar-se à vida superior há de eliminar de sua mente o pessimismo e as baixas preocupações e cumprir impessoalmente os seus deveres por amor à justiça, dedicando às elevadas potestades o fruto da ação. Deste modo se rodeará em sua ascensão de seres puros e prontos ao auxílio, tornando num foco de luz cujos raios iluminem os tristes e aflitos. Assim chegará a ser senhor de si mesmo, para empregar altruisticamente, puro e limpo de coração, seus novos poderes em benefício de seu próximo, e jamais em proveito próprio, e assim auxiliar seus irmãos a se elevarem também das trevas, da ignorância, do egoísmo, até a gloriosa luz da paz divina. Empreendei, pois, o estudo da teosofia com critério investigador e não com fé cega, que tanto dano tem feito ao mundo. Se tal estudo não vos satisfazer, nada perdereis com isso, ao passo que, se preencher vossos anelos, vos proporcionará tantos benefícios quanto nos proporcionou a nós. A melhor maneira de averiguar a veracidade dos ensinamentos teosóficos é ajustar nossa conduta aos mesmos, como se de fato fossem verdadeiros, e observar os resultados adivinhos com o nosso proceder. Experimentar e dominar a mente segundo o método preconizado pela teosofia, e vede se depois vos achais melhores ou piores do que antes. Experimentar e praticar a unidade e fraternidade ensinada pela teosofia. Sede altruísta como ela exige, então verificareis se melhorais ou não o vosso caráter. Tão verdadeiro é hoje, como nos tempos antigos, que os que cumprem a vontade do Pai, que está no céu, saberão se a doutrina é verdadeira. A maneira mais segura de se descobrir a verdade é viver retamente. Sede altruístas e atentos às necessidades de ajuda, e vereis dilatarem-se novos campos de felicidade e oportunidades. Deste, passai para outros aspectos dos ensinamentos teosóficos, que ali também deparareis com provas de verdade. Refletir no que seria o mundo se apenas praticasse a doutrina da paternidade divina e da fraternidade humana. Seria melhor ou pior o mundo de sua população, se sua população mantivesse a união com um fato e a fraternidade como um dever? Pergunta. Conquanto estejamos apenas no começo destes altíssimos estudos, podemos convidar todos com plena segurança para que neles nos acompanhem, com a confiança de que, assim como chegaram até nós, também hão de chegar até eles a paz e a felicidade que elevam a nossa vida e nos tornam mais úteis ao nosso próximo. O que há além da morte? Charles Leadbeater.